Eu sou o professor Denis Frazão e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ressonância magnética no diagnóstico de cisto epidermoide, tá? Então, um relatozinho de caso, um casozinho bem interessante. Vou falar um pouco sobre as sequências na avaliação aí desse achado. É um exame bem interessante e quem tiver ao vivo aí pode ficar à vontade. Eu não vou liberar nesse momento os comentários, tá? Mas no finalzinho eu libero os comentários para que vocês possam interagir da melhor forma possível, tá bom? Então, só um instante aqui para a gente colocar o nosso caso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ressonância magnética. Então, nós temos aqui uma ressonância magnética no plano sagital, imagem ponderada em T1, tá? Em que nós vamos ter aqui os cortes saindo aqui da lateral, né, demonstrando aqui a região do lobo temporal, aqui a região do lobo frontal, região do lobo parietal e aqui o lobo occipital. Um pouquinho mais aqui abaixo nós temos a região de cerebelo, aqui mais precisamente a região do tronco cerebral, dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, aqui nesse corte é um corte muito importante, nós conseguimos observar aqui a região do corpo caloso, né? Região aqui mais baixa aqui do tálamo, e aqui a hipófise, o quiasma óptico aqui, e aqui a região, né, mais inferior do lobo frontal. Então, aqui nesse caso, o paciente assintomático, né, um paciente jovem, nós podemos observar aqui algumas características fundamentais da imagem ponderada em T1, que ela nos entrega a substância branca, ela fica mais clara, né, enquanto a substância cinzenta ela fica mais escura, tá? Então, dentro das características da imagem, nós vamos ter aqui o líquor, né, apresenta-se escuro, tá? E toda a extensão aqui, né, do canal licórico, né, os discos intervertebrais apresentam escuros, que nós chamamos de hipossinal. Tá? Então, isso é os achados normais de uma imagem no plano sagital, né, aqui mais precisamente a região de hipocampo, né, onde parece aqui um coelhozinho, um peixezinho beta, né, um rabozinho, aqui a cabeça, tá bom? Já que está ok aí, então vamos prosseguindo aqui. Então, puxando aqui, nós vamos ter uma imagem axial, né, no caso um axial T2 flare, né, uma imagem T2 flare, onde nós conseguimos ter uma saturação do líquor, né, anula o sinal do líquido cefalorraquidiano, e as outras substâncias, né, como substância branca e a substância cinzenta, elas permanecem com as características do T2 convencional. Tá? Então podemos observar aqui toda a região de coroa radiada, a região aqui periventricular, aqui a região dos núcleos da base, né, putamen, aqui a região né, dos núcleos lentiforme, a cápsula interna, aqui mais precisamente a região aqui da cabeça do núcleo caudado, tá? Aqui a região do esplênio do corpo caloso, a região aqui mais frontal é a região do joelho do corpo caloso, aqui é a região do lobo da ínsula, né? Então, só fazendo uma revisão aí anatômica fundamental. Então, mais embaixo, nós podemos observar, vindo aqui de baixo, nós vamos ter aqui o cerebelo, né, o hemisfério cerebelar do lado direito, hemisfério cerebelar do lado esquerdo. Subindo, nós conseguimos observar aqui os pedúnculos cerebelares, né, médios, tá, que são mais espessos, e subindo um pouco mais, nós observamos aqui uma estrutura de aspecto hipossinal, causando aqui um discreto efeito aqui, de massa aqui, discreto, na região aqui da ponte cerebral. Então, nessa imagem, nós podemos perceber que é uma estrutura com sinal baixo, né? Sinal semelhante a
um sinal que tenha líquido, né? Presença com o TE igual ao TE do líquido propriamente. Então, continuando a investigação aqui com outras sequências, né? Eu vou colocar aqui para nós termos uma noção. Nós vamos obter informações diversas aí dessa substância quando nós comparamos aqui com outras sequências, né, como a difusão, né, imagem ponderada em difusão, com o T1 e com o T2. Né? Então, vou colocar aqui as imagens. Então, aqui nós vamos ter, vamos em busca da lesão. Tá? E nós vamos observar as características anatômicas de cada ponderação. Elas nos apresentam aqui, ó, uma alteração no contraste, né, das substâncias e até mesmo da resolução espacial, porque nós sabemos que aqui a difusão ela tem como objetivo a avaliação, né, da função, né, no caso, movimento browniano das moléculas de água. Aqui nós temos uma imagem em T2 flare, aqui é um T2 turbo espinheco, aqui é uma imagem T1 e aqui é uma imagem de difusão. Nós vamos lá na região da ponte cerebral e vamos observar aqui alguns detalhes para que nós possamos compreender que achado é esse. Então nós temos aqui a presença aqui desse achado que brilha no T2, fica escuro no T1, desaparece o sinal no flare e olhando aqui a difusão nós percebemos que tem uma restrição à difusão das moléculas de água. Então nos diversos valores de B aqui utilizados, nós conseguimos observar a restrição à difusão das moléculas de água. Então, dentro dessas características, nós conseguimos fechar aí o diagnóstico como cisto epidermoide, né, uma formação cística epidermoide. Tá? Então, isso aí seria o nosso relato de caso de hoje. E eu gostaria de apresentar, através dessa aula, também a presença aí da sequência gradiente balance, né? Então, o balance é uma sequência de alta resolução que, se nós observarmos aqui, eu vou comparar aqui para vocês terem uma noção de resolução. Quem não conhece ressonância vai observar aqui a diferença de que quando nós falamos sobre a importância da resolução, quando nós olharmos aqui, tá? Então aqui nessa região do corte, vou ampliar aqui, nós vamos ter uma imagem ponderada em T2 com corte de 5 mm de espessura, tá? Em que essa região que eu estou marcando, nós vamos ter a presença do nervo trigêmeo. Então o nervo trigêmeo aqui nessa região, ele aparece meio que embaçado, né? Com a resolução espacial muito baixa, né? Então quando nós realizamos uma imagem gradiente com espessura de corte de 0,8, né? 0,6 milímetros de espessura, nós conseguimos caracterizar bem a estrutura, né, que é milimétrica aqui na região da ponte cerebral. Então aqui nós temos o nervo trigêmeo do lado esquerdo normal, aqui o nervo trigêmeo do lado esquerdo com um discreto abaulamentozinho aqui devido à presença desse cisto. Paciente totalmente assintomático, né, e nós conseguimos desmistificar aí esse achado. Então isso aqui foi um exame, foi um achado a acaso, né? O paciente não estava sentindo nada e nós acabamos aqui identificando a presença dessa formação cística, ok? Então era isso. Então resumindo aí o nosso casinho, nós vamos ter formação cística epidermoide, possui restrição à difusão das moléculas de água, tá? E possui as demais características da imagem ponderada em T1 e T2, aspecto de cisto, né? O cisto que nessa região encefálica poderia ser um cisto aracnoide. O que vai diferenciar de um cisto aracnoide de um cisto epidermoide? O cisto epidermoide, ele possui queratina no seu interior. Essa queratina ela gera restrição à difusão das moléculas de água e assim diferencia do cisto aracnoide,
que é a presença de líquor, né? E o líquor não tem restrição à difusão. Então é isso. Espero que vocês que estão aí ao vivo tenham gostado aí dessa pequena aula. Uma livezinha bem rápida, só para que a gente possa estar exercitando aí e trazendo aí informações, né? Então, eu agradeço demais vocês que estão acordados na hora dessa e estão aí assistindo, né? Então, no caso, eu vou deixar salva, tá? Se quiserem assistir novamente aí, vocês podem ficar à vontade. Em relação à nossa jornada da anatomia, não esqueçam de fazer a inscrição, entra no link do perfil do meu Instagram, clica lá, né? Hoje nós já estamos próximo aí de 6.000 pessoas inscritas e vai ser um evento sensacional. Então, acredito que sábado ou domingo eu esteja fazendo uma outra live e a gente possa estar aí conversando, batendo papo, tá bom? Então, uma saudação aí aos amigos da Bolívia, aos amigos da Argentina, né, o pessoal que está fazendo medicina fora. Queria dar uma saudação aí pro nosso amigo Dudu, um pessoal fantástico aí que sempre traz aí conteúdo de qualidade, né, e leva também conteúdo de qualidade para os amigos da Bolívia. Nós temos aí nosso amigo Aleph, né, do Paraguai, temos aí o pessoal da Argentina, Portugal. Para vocês terem ideia, o número de pessoas inscritas, né, a gente está com esse controle, de outros países, nós já ultrapassamos a marca de 1.500 pessoas de outros países inscritas para a jornada. Então, assim, essa jornada vai ser sensacional. Então, saudações aí ao seu Neto, João Pessoa na Paraíba, né? Nós temos aí o Marconi, Marconi Matos, grande mestre. O que, Jacques? Então nós vamos ter aqui, deixa eu ver aqui os comentários. Então a minha amiga Damiana, a Damiana aí ao vivo, né? Damiana, como é que estão as coisas? Beleza? William, é isso aí, muito bom. É isso aí, pessoal, obrigadão. Forte abraço a todos e vai ficar salvo aí. Fiquem com Deus. Até mais.